A redução da jornada de trabalho ou corte de salários é uma redução que representa uma mudança no contrato de trabalho que requer o cumprimento de algumas regras de acordo com as leis trabalhistas por parte do empregador. De acordo com a CLT, não pode haver redução nos salários, independente de qualquer modificação no contrato de trabalho. O salário não pode ser reduzido e toda modificação feita no contrato deve ter o consentimento do funcionário. Essa redução de salários só pode acontecer em acordos coletivos de trabalho e certas regras podem prever uma redução geral dos salários. A medida provisória 936/2020 prevê a possibilidade de uma redução da jornada de trabalho e salários. Assim, o empregador poderá determinar a redução das jornadas e salários dos empregados em até 90 dias. Sendo assim, o empregado não poderá receber seguro-desemprego, continuidade dos benefícios do INSS, com exceção da pensão por morte ou auxílio-acidente ou qualificação profissional. Quando uma jornada de trabalho é reduzida, automaticamente os salários também são reduzidos, na mesma porcentagem. Por exemplo, redução salarial de 25%, 75% do salário mais 25% do seguro-desemprego. Redução salarial de 50%, 50% do salário mais 50% do seguro-desemprego. O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda é a medida provisória onde as empresas poderão reduzir jornadas de trabalho e os salários, e também suspender contratos de trabalho temporariamente, pois o governo federal se responsabilizará pelo pagamento do benefício compensatório aos funcionários. Essas reduções de jornada e de salário poderão ser de 25%, 50% ou 70%, com prazo máximo de 120 dias. E a suspensão dos contratos de trabalho também tem um prazo máximo de 120 dias. Os trabalhadores que não têm direito de receber o benefício são os servidores públicos, pessoas que recebem benefícios previdenciários, exceto os de pensão por morte ou auxílio-acidente, quem recebe seguro-desemprego e quem recebe bolsa qualificação. Na suspensão do contrato de trabalho, a empresa deixa de pagar o salário ao funcionário temporariamente. Assim, o empregado receberá do governo um benefício calculado com base no valor que ele teria direito caso recebesse o seguro-desemprego. Em 2021, por conta da pandemia, foi publicada uma medida provisória instituída no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, cujo objetivo é evitar demissões e garantir a renda dos trabalhadores no período de pandemia do Covid-19, onde o empregador, durante o prazo de 120 dias, poderá suspender temporariamente o contrato de trabalho de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Antecipação das férias individuais. Nessa MP, o trabalhador tem direito à antecipação das férias individuais, com prioridade às pessoas consideradas membros do grupo de risco. O período de férias deve ter no mínimo mais do que 5 dias corridos e pode ser concedido mesmo que o período aquisitivo não tenha terminado. O trabalhador também pode negociar futuros adiantamentos por meio de contrato escrito. O empregador pode efetuar remuneração das férias do trabalhador até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo de férias, e também pode pagar o adicional de 1/3 de férias após a concessão, sendo o prazo máximo a gratificação natalina. E a conversão de 1/3 do período dessas férias em abono pecuniário dependerá da anuência do trabalhador. Em caso da rescisão de contrato, os valores de férias serão pagos juntamente às verbas rescisórias. Já em caso de pedido de demissão por parte do funcionário, os valores de férias serão descontados das verbas rescisórias. Em caso de trabalhadores que atuem em áreas essenciais ou saúde, o trabalhador pode suspender as férias, o empregador pode suspender as férias ou licenças não remuneradas com antecedência de 48 horas de quarentena. De acordo com a medida número 1046, de 27 de abril de 2021,
Artigo 11 do capítulo 4 da concessão de férias coletivas, o empregador poderá, a seu critério, durante o prazo a que se refere o artigo 1, conceder férias coletivas a todos os empregados ou a setores da empresa e deverá notificar o conjunto de empregados afetados, por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, hipótese em que não se aplicam o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, permitida a concessão por prazo superior a 30 dias. Aproveitamento e antecipação de feriados. Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais e municipais, incluindo religiosos, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas, com indicação expressa dos feriados aproveitados. Os feriados que são referidos podem ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. Banco de horas. A medida provisória permite ao empregador, por meio de acordo coletivo ou individual formal, criar um regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. A medida provisória estabeleceu que, após o final do estado de calamidade pública, haveria prazo de até 18 meses para a compensação dos horários. Além disso, nos casos em que o empregado tenha que compensar horas em favor da empresa posteriormente, é mantido o limite de 2 horas diárias extras. Outra medida provisória criada durante a pandemia foi o teletrabalho, com a maior finalidade de evitar a propagação do coronavírus. Essa MP traz regras para estimular as organizações a aderirem ao teletrabalho. A empresa pode mudar o trabalho presencial para o remoto e determinar o retorno ao regime presencial. Entretanto, devem seguir os critérios. Primeiro, aviso escrito do empregador ao empregado com 48 horas de antecedência. Segundo, válido para estagiários e aprendizes. Terceiro, são não aplicável a empregados de teleatendimento e telemarketing. E o último é se o empregado não possui os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura adequada e necessária para realizar a função, o empregador poderá fornecer os equipamentos e pagar por serviços de infraestrutura. A medida provisória número 1046 também suspende a exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelos empregadores por 4 meses, sendo eles abril, maio, junho e julho. O pagamento poderá ser realizado em até 4 parcelas mensais, sem multa e outros encargos, com vencimento a partir de setembro de 2021. Suspensão das exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho. SMP retira a obrigatoriedade de todos os exames, exceto os demissionários, sobre os trabalhadores que estejam fazendo home office, ou seja, trabalhando à distância. Adiciona também a submissão a testes de coronavírus, além dos exames ocupacionais e treinamentos que já existem para os trabalhadores presenciais, como profissionais da área da saúde, onde esses exames acontecem num prazo de 120 dias e treinamentos em um prazo de 180 dias.